Eu acho que hoje nós estamos atravessando um momento muito interessante, singular ao que aconteceu em 2014, quando, né, a pressão internacional mostrou a importância, né, do cuidado dos gramados esportivos e da superfície em termos de alto rendimento. Nós estamos num momento em que os clubes, principalmente os clubes menores, né, de Série B, Série C, estão tendo acesso a verbas, né, destinados a isso com relação às SAFs, né, a Sociedade Anônima de Futebol. Entendeu? A gente tem a possibilidade de fazer trocas de gramados de clubes que estavam há anos, né, campos antigos de mais de 30 anos, e que existiu essa possibilidade da renovação por conta da entrada dessas empresas que estão tornando o futebol mais profissional e, enfim, né, melhores geridos, né? O meu início na World Sports foi em 2005, né, faz 20 anos, né? E foi uma coisa apaixonante, né? Porque é um mundo que, mesmo eu como agrônomo, não tinha ideia desse mundo dos gramados esportivos de alta performance, né? A gente na faculdade não tem essa informação, é uma coisa super né, rara, assim, a gente ter voltado aos gramados esportivos, né? Então foi uma busca, né, e um desafio em entrar nesse mundo e cativante, né? Porque é uma coisa bem interessante, assim, e o futebol, e mexer com o futebol, né? Que é uma paixão nacional, assim. Então foi um desafio bem interessante. A minha função na World Sports sempre foi de um ajuste, né? De entender a realidade, né, das situações dos clubes, não só em futebol profissional, amador, mas também nos clubes sociais e tal. Então era entender as dificuldades e ajustar com a tecnologia que a gente tinha, a gente já tinha como expertise, entendeu? Lá, internacionalmente falando. Então a minha função sempre foi esse ajuste da expectativa com a realidade, né? E aí eu pé na estrada, né? Então eu rodo aí diariamente quilômetros e quilômetros, né? No mínimo 2 ou 3 estádios por dia, né? Em 20 anos, você imagine o número de experiências que eu tive, e no mais diversos aspectos. Então, né, uma situação como arenas, neoquímica, né, esportes tal, de alto rendimento, como eu fui em clubes sociais, colégios, né, escolas, tudo relacionado a outros esportes como hípicas, né, o golfe, né? Então a minha função sempre foi em tentar mapear exatamente todas as situações que acontecem no Brasil em termos de, né, gramados esportivos de alto rendimento e associar o que nós tínhamos de ideal e ajustar isso em termos comerciais e em termos tecnológicos. Então, assim, você chegar na realidade e tentar explicar uma tecnologia que era necessária, só que tudo custa, né, tudo tem um investimento, é muito árduo, ainda hoje, né? Melhorou muito, né, em 2014, com essa coisa da pressão internacional, até para que nós mudássemos os gramados. Agora, já é uma outra situação de outros esportes, como hípicas, como clubes sociais, como os colégios, aí é um desafio ainda maior. Mas eu sempre tenho isso para mim, né, e é isso que a World Sports me trouxe, né. Eu tenho referências profissionais, né, de nobres amigos, aí, engenheiros agrônomos, que já traziam essa carga até antes de eu entrar na World Sports, como Renato Lauretti, Fábio Câmara, né, e depois o André Amaral. Quer dizer, são parceiros profissionais e pessoas que me ajudou muito a criar esse ajuste, né, do ideal para o possível, né? Então esse é o desafio até hoje. Eu diria que até hoje ainda existe esse desafio. O mundo dos gramados esportivos no Brasil, ele vem passando por uma evolução constante, mas a gente realmente, no início, né, apesar de eu ter entrado já e a World Sports já existia, mas era um desafio tremendo, porque os gramados esportivos não eram uma ênfase, né, no futebol, entendeu? O gramado era o gramado, e aí era difícil a gente implementar
e convencer da necessidade do upgrade tecnológico para a gente ter uns gramados de qualidade, né? Isso só vem acontecer, na verdade, em 2014, né? Porque entre 2005 e 2014 era uma briga, né? E mesmo os clubes mais ícones no país não tinha essa preocupação com o gramado. O gramado era gramado, né? E a gente, como a gente tem, né, vários contatos, né, com essas coisas internacionais de outros países, Europa, Estados Unidos, a gente via que esse mundo era muito mais interessante e trazia uma qualidade essencial. E agora, né, e aqui no Brasil não, né? As pessoas eram resistentes, gastavam dinheiro com jogadores, com estrutura, e o gramado era sempre relegado. Isso daí em 2014 aconteceu realmente aí uma transformação em que foi a FIFA, né, meio que o mundo pediu para o Brasil, olha, olhem para os seus gramados. E aí sim a gente hoje está numa situação bem mais interessante. Então, essa coisa dos gramados naturais esportivos de alto rendimento aqui no Brasil é essa dificuldade, né? Eu escutei de vários dirigentes, né, de times ícones como São Paulo, Palmeiras, tal, quando a gente começou a falar do uso da areia na base dos campos, era um absurdo, né? Então eu lembro, a gente está fazendo lá o treinamento lá em Cotia do São Paulo, e de repente as pessoas começaram a questionar se a gente ia construir uma praia lá, né? Pela quantidade de areia que a gente estava utilizando e a desconfiança se realmente essa técnica ia dar certo, sendo que no exterior a gente acompanhava vários casos, né, que era assim, que era para ser feito, né, e tinha um resultado bem bacana. Mas aqui é muita resistência, não só de verba, como de tempo, e como realmente colocando aí em dúvida se essa seria a solução tecnológica melhor, né? E a gente, como nós tínhamos esse contato, né, muito por conta aí da interação com o Roberto Gomide, né, que ele visita aí o mundo inteiro relacionados a gramados esportivos, a gente trazia essas inovações e que eram muito restritivos. E, como eu falei, isso mudou muito em 2014, né, quando realmente o mundo pediu para que os nossos gramados melhorassem para a gente suportar aí a Copa do Mundo. Aí sim, aí a situação melhorou, está em evolução constante. O legado da Copa do Mundo, né, foi essencial, né, em termos de variedades de gramas utilizadas, essa questão de estar utilizando o topsoil, né, que seria essa base, né, constituída mais de areia, que era uma coisa que, né, o pessoal aqui não tinha essa expertise. Em termos de equipamentos, né, o investimento em equipamentos pelos clubes e próprias outras empresas que cuidam desse mercado, nós tivemos que, né, e a Copa nos propiciou a falar dessa necessidade. Produtos, né, especiais para gramados esportivos, que até então a gente adaptava produtos da agricultura para esse mundo, e a gente, né, como a gente tinha contato internacional, a gente tinha ideia aí que isso não era assim, né, que dava para desenvolver uma coisa exclusiva para os gramados. Então a Copa do Mundo foi muito importante, né, essa intervenção da FIFA internacional. As pessoas, na verdade, né, afloraram para o assunto gramados esportivos, e aí a gente está vendo o resultado hoje, porque as pessoas começaram a entender qual é a necessidade, né, de você ter um bom cuidado com os gramados esportivos, desde a construção até a manutenção, principalmente na segurança para os atletas. Uma superfície que você não tenha problemas de lesão, né, em termos de compactação, uma superfície que a jogabilidade corre tranquilo, né, não tem uma imperfeição, os gramados que você consegue até cortar numa altura mais conveniente para o rolar da bola. Enfim, foi uma série de características que no Brasil a gente fazia, né, todo um esforço para tentar mudar essa concepção, mas nada como uma pressão internacional, diria, né, para que os clubes, né, os dirigentes e as pessoas, os políticos, realmente tomassem ciência do que é a importância dos gramados esportivos. Eu acho que hoje nós estamos atravessando um momento muito interessante,
singular ao que aconteceu em 2014, quando, né, a pressão internacional mostrou a importância, né, do cuidado dos gramados esportivos e da superfície em termos de alto rendimento. Nós estamos num momento em que os clubes, principalmente os clubes menores, né, de Série B, Série C, estão tendo acesso a verbas, né, destinados a isso com relação às SAFs, né, a Sociedade Anônima de Futebol. As empresas estão deixando de ser associações e estão virando ser clubes profissionais e empresariais. Isso nos ajuda muito, né, pelo planejamento de investimento, pelo foco, pela meta de investimento, e não ser uma coisa aleatória que hoje a gente precisa cuidar do gramado, hoje não, vamos cuidar daqui, né? Então, assim, a prioridade sempre como meta é manter um crescimento. Então, eu acredito que nós estamos numa época muito interessante no Brasil, realmente era necessário, né, essa mudança de associação para as SAFs, né, uma coisa muito interessante e que está refletindo direto na qualidade dos gramados esportivos. Entendeu? A gente tem a possibilidade de fazer trocas de gramados de clubes que estavam há anos, né, campos antigos de mais de 30 anos, e que existiu essa possibilidade da renovação por conta da entrada dessas empresas que estão tornando o futebol mais profissional e, enfim, né, melhores geridos, né? Um exemplo disso, da importância que o gramado esportivo num time, é o que a gente passou há pouco tempo no 15 de Piracicaba. Então o 15 de Piracicaba passou anos com complicações com o gramado, estava muito ruim, sinceramente estava muito ruim. Né, a pressão da federação e da própria CBF em melhorar, mas eles não tinham recursos. A partir do momento que eles tiveram recursos para fazer a troca do gramado, quando eu falo troca do gramado, não é trocar a grama, é trocar todo o sistema, desde o sistema de drenagem, o sistema de base de topsoil e areia, nivelamento a laser, né, e a grama mais atualizada, né. Isso aí a gente viu refletir no próprio campeonato, em que um time, né, sempre teve uma relevância muito inferior e de repente foi campeão da sua categoria. E eles mesmos acreditam muito isso na qualidade do gramado, porque os próprios atletas se motivam a ter um melhor rendimento quando você tem um palco, vamos dizer assim, uma base, em que te dá, né, te proporciona e até requer esse tipo de aumento de eficiência. Então isso é um exemplo dessa fase que eu diria, né, que depois da Copa do Mundo eu acho que é o evento mais importante que está acontecendo das SAFs, em termos de melhoria do próprio futebol, dos próprios atletas, e o que está puxando tudo isso são as trocas paulativas, né, dos gramados e colocando uma tecnologia mais atual, mais adequada. É uma coisa que eu sempre levo para todos os clientes, né, e olha que eu visito o cliente diariamente aí, é essa questão de... O nosso maior problema é grama chamar grama, eu sempre brinco com essa história, que a partir do momento que você começa só a focar na grama, você fala né, da cobertura, na verdade, de um item, todo um sistema que chama, né, gramados esportivos. Então a grama é um detalhe importante, lógico, né? Te dá o visual, te dá toda uma superfície adequada. Mas se você não tiver todo o sistema adequado, não adianta nada você ter uma grama top, né? Então isso passa por onde? Sistema de drenagem tem que ter, né, na consequência de uma chuva forte, isso aí tem que ser drenado rapidamente. O topsoil, que eu sempre falo, essa é a grande, né, mudança aí tecnológica, e que seja uma base voltada ao uso de areia, né, em que você tem uma porosidade melhor para o desenvolvimento da grama e drenagem. Sistema de irrigação é essencial, né? Hoje, ainda no estado como São Paulo, em que você tem aí as melhores equipes trabalhando, você ainda tem uma dificuldade tremenda em sistemas de irrigação, que, vamos dizer, né, em termos internacionais, isso seria ridículo, seria um assunto ultrapassado. Ainda não, é latente. Tem vários campos que não possuem, né, o nivelamento, todo um trato antes do plantio, e aí sim a grama. E mais que isso, a manutenção,
né? Então, o que demanda um gramado esportivo? Um gramado esportivo se difere muito do gramado, né, de paisagismo e contemplativo. Por quê? Você tem o pisoteio, você tem que ter eficiência, você tem que ter bola rolando. Então, são técnicas totalmente diferentes e que até então eles iam buscar onde essa informação no paisagismo, no jardineiro, e que difere muito da situação ideal. Então, essa é uma briga constante em explicar que, na verdade, o gramado esportivo não é só a grama, né? É todo um sistema que constitui de sistema de drenagem, sistema de irrigação, uma base topsoil, um nivelamento e sim, aí a grama adequada e um processo adequado. Então, e um desafio que eu diria muito grande aqui no Brasil é com relação à agenda, né? Então, assim, nós temos períodos muito curtos, né? Existem muitos jogos, poucos, na verdade, poucas arenas, né? Muita gente fala, ah, mas temos arenas, tal. É pouco ainda, principalmente centros de treinamento, em que você não consegue uma janela suficiente de tempo para você fazer todas as operações de recuperação para que, né, entre uma temporada e outra você consiga manter a qualidade. Isso é um desafio terrível, né, em que às vezes você tem aí, normalmente a gente precisaria de 60, 90 dias para fazer um trabalho de recuperação interessante para a próxima temporada, nos dão 15. Né? E não tem como, é agenda, né? Os clubes sofrem muito com isso também. Então, realmente, esse desafio de você criar janelas suficientes, explicar a necessidade dessa janela, né? Quando você chega para um dirigente e fala, eu preciso de 40 dias para esse gramado ficar bacana e não tenho certeza que vai ficar ótimo. Ele falou, eu te dou 15. Né? E não é ele que está dando, é toda uma tabela, né? Que isso aí é pautada aí na questão da programação esportiva do Brasil, né? Então, realmente, isso é um problema, né, para nós que trabalhamos isso. Então, quando eles saem do campo, nós entramos em campo. A dificuldade está aí, né, em investimento, em tempo para recuperação e conscientização da necessidade desses trabalhos especiais para o gramado, que é o palco, né, que é onde tudo acontece. O diferencial, eu acho que da World Sports, né, não é à toa que nós somos líderes de mercado, é não parar com essa coisa da inovação, de melhorar processos, de buscar soluções, né? O que mais nos desafia é entender do cliente uma necessidade técnica e mesmo comercial sobre uma solução e ir atrás e buscar e ter resultado quanto a isso. Né? Atendimento, entender o cliente, entender que às vezes você não pode imprimir o ideal por uma situação do próprio cliente, de restrição de verba e de tempo. Então, esse ajuste, essa coisa de você inteirar, né, o ideal do possível, eu acho que é o nosso maior desafio e é aí que a gente se destaca, né, porque outras empresas, outros profissionais, eles querem imprimir o ideal. Seria lindo, seria ótimo, mas isso não é possível. Então, o que é possível? Né, para a gente ter um mínimo aí de qualidade e tal. Esse eu acho que é o diferencial. E principalmente pensando nos nossos processos, né, uma coisa muito pulsante, essa coisa da qualidade, né, que a gente já teve esse programa da ISO e tal, que o Roberto Roberto Gomide faz a questão dessa coisa da melhoria contínua. Né, de repensar todos os processos todo dia, será que isso é o melhor, será que isso realmente está atendendo os clientes principalmente, e ser viável, né, viável economicamente. Então acho que o diferencial é essa visão do cliente, entender as necessidades, entender o que cabe nesse projeto e entregar uma solução né, acertada, ajustada e que seja viável. Cara, em 20 anos na World Sports, eu posso falar que é uma coisa emocionante, né? É diária. É difícil a gente eleger um momento ou outro, é lógico, Copa do Mundo, onde houve todo esse upgrade, né? De estar desenvolvendo os gramados por toda uma pressão até de padronização internacional, foi um momento muito interessante.
né? Foi um momento muito marcante, em que realmente a gente conseguiu essa voz para transformar, né, a cabeça dos dirigentes, dos responsáveis pela decisão, né, e você está investindo nos gramados esportivos. Estão aí as arenas, né, que são um legado super importante, que vem de 2014, né. A gente tem o exemplo da Neoquímica, por exemplo, que hoje tem uma tecnologia melhor do mundo. Diria que hoje realmente o gramado da Neoquímica tem uma tecnologia melhor do mundo, né? Você não encontra nada mais atual acontecendo. Então esse é o desafio. E o desafio maior, né, e a coisa que a gente está com bastante desafio agora é nessa nova situação das SAFs, né, em que você tem que fazer a troca dos gramados de uma maneira rápida, viável, né, isso realmente está marcante. Então é difícil eleger um momento, né, um case, são tantos, né, e é quase diário, e não só no futebol profissional, né, a melhoria de qualidade, por exemplo, nos gramados de colégios, né, e onde, né, as crianças, os adolescentes estão sendo formados, que antes era aquele gramado de recreativo, e hoje a gente conseguiu fazer que alguns colégios, algumas instituições consigam ter uma estrutura bacana, até incentivando esses próprios adolescentes a seguir uma carreira, né, esportiva, tal. Então, assim, são desafios diários, né? É pé na estrada, é escutar muito e tentar convencer, e tentar ajustar, né, todas essas situações aí do ideal para o possível. Essa é a minha função. E a partir de 2014, eu comecei a olhar o potencial mais do mercado americano e eu acabei, nós tínhamos já a empresa montada aqui, né? Mas eu acabei me mudando para os Estados Unidos justamente para investir na World Sports aqui. E nós estamos, então, desde 2014, indo para 11 anos e graças a Deus também em franco crescimento aqui nos Estados Unidos, com projetos e participações importantes dentro da operação nossa aqui.